Com você, Cris. Já está gravando. Tá. Então, nós vamos iniciar o nosso estudo de hoje e vamos relembrar da ABRAP. Esse ano a gente completa 10 anos no estado de Mato Grosso do Sul e todos os nossos trabalhos desse ano serão em torno desse grande evento, que são os 10 anos em comemoração da ABRAP MS. Então, hoje nós vamos falar aqui. Tá todo mundo vendo? Sim, ok. Uhum, sim. Então, lembrando do livro do qual nós estamos estudando, né? Esse que está na tela, Amor, Imbatível Amor, de Divaldo Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles. E hoje, especificamente, nós vamos falar sobre o capítulo 13, O Eu e a Ilusão. É um capítulo muito emblemático, né? Eu gostei muito de estudar sobre ele, e parece não, né? Sim, bem. Acho que o capítulo vem bem direcionado a quem vai falar mesmo, né? Assim, muita coisa que é importante eu entender e verificar e estudar. Então, foi assim, bem direcionado para mim, eu acho. A gente sempre acha isso, né? Então, ele fala que destaca-se dois elementos na área da afetividade que não podem ser desconsiderados: o conhecimento e o sentimento. O conhecimento amplia os horizontes, mas o sentimento vivencia-os. O conhecimento liberta, porém o sentimento dá calor e vida. Então, nós já iniciamos também com a imagem, né, que está aparecendo, da pessoa estar num rio, né, de certo em cima de uma pedrinha ali, e a nossa ilusão vai bater bem de encontro com o espelho, né, do rio que aparece, e nós verificaremos se essa ilusão do qual a gente vive, né, está muito distorcida, está mais ou menos distorcida, como que está, né, na nossa vida a ilusão do materialismo, a ilusão do dia a dia, em que a gente é compelido sempre a ter, né? Nós queremos sempre o melhor. Nós queremos uma casa melhor, nós queremos celulares, né, que nós estávamos falando, o melhor, e sempre procurando ter, esquecendo muitas das vezes do autoconhecimento, né? De sentir, de verificar o nosso sentimento, qual que é o nosso sentimento em relação a tantas coisas da nossa vida, o dia a dia. Muitas vezes a gente prefere esconder lá no subconsciente, né? Para que a gente não entrar em contato com esse sofrimento e todo esse sentimento, né? Então, acredito que é isso que nós vamos ver hoje. Peraí que eu estou querendo... Ah, peraí, passei demais. Eu também encontrei essa imagem, que ela pode ser vista de diversas formas, né? É uma construção, é uma destruição, o que que é, né? A nossa vida. Então, somos nós mesmos que nos iludimos, por querer que as criaturas deem o que não podem e que ajam como imaginamos que devam agir. Né? A gente sempre espera dos outros, né, tanto, né? E eles devem agir conforme aquilo que a gente imagina, né? É aquela forminha que a gente coloca as pessoas naquela forma e elas têm que ser daquela maneira, daquele modelo do qual a gente criou. Se alguma coisa sai errado aí, né, começa assim, tantos conflitos, né? Então, Joana de Ângeles, ela aborda a complexa relação entre a ilusão e a realidade na experiência humana.
enfatizando a jornada do indivíduo em reconhecer e superar as ilusões que permeiam a vida cotidiana para alcançar o entendimento mais profundo de si mesmo e da existência. É aquela velha história, a partir do momento em que a gente se conhece, em que a gente se entende, a gente vai enxergar o mundo de forma diferente. Então, essa obra, né, destaca como o ser humano tende a se confundir com as aparências e as formas materiais, dando mais valor ao que é visível e temporal, em detrimento do que é invisível e atemporal. Essa preferência pelo tangível, pelo imediato, cria um mundo de ilusões, que domina os sentimentos e as emoções, levando a equívocos existenciais e a uma busca incessante por satisfações efêmeras. Tem um paciente meu que ele estava sempre viajando, viajando, ele planeja o ano dele, assim, ele vai a vários cruzeiros, ele faz um monte de coisa ao mesmo tempo, várias viagens, exterior, no Brasil, Estados Unidos, e ele falou para mim que estava procurando terapia porque ele, mesmo com tudo isso, ele sentia um vazio enorme dentro dele. Quer dizer, nem assim, nem tendo. As pessoas acham o Instagram dele, meu Deus, que pessoa feliz, né? Eu queria tanto também poder viajar tanto e ter tantas alegrias, né? E emoções, mas que lá no fundo ele ainda estava se sentindo vazio. Quer dizer, ele construía tantas coisas, por quê? Porque ele estava ainda construindo coisas materiais. Aí a gente não pode chegar e falar, você não está vendo o que você está fazendo, né? Não é assim, né? É um longo processo de autoconhecimento. Uhum. Então, é essa busca que a gente tem, né, pelas formas materiais, dando valor sempre ao que é visível, né, temporal, e não pelo invisível e atemporal. Então, eu dividi em algumas partes, né? E a gente pode iniciar falando da ilusão da existência física. As pessoas esquecem que a nossa vida aqui na Terra é essa ampulheta, né? Que ela está caindo, areinha. Uma hora vai acabar. E a gente não sabe quando vai acabar. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a 5 anos, 10 anos, 50. A gente não sabe, né? Então, é uma ilusão que a gente vive da existência física. Então, o texto começa por destacar a ilusão de que a existência física, limitada pelo tempo entre o nascimento e a morte, é tudo que há. E a gente faz isso no nosso dia a dia. A gente esquece e vai vivendo como se nossa vida tivesse começado quando a gente nasceu e fosse acabar quando a gente morrer. Essa visão reducionista faz com que muitos busquem satisfações imediatas, ignorando a continuidade da vida além do físico, né? Então, o que a gente precisa verificar? Que a vida é mais do que o intervalo entre o nascimento e a morte. E a gente deve desafiar a ilusão da existência física limitada. E esse desafio é diário, é todo dia, né? Quando a gente fica muito triste, porque a gente vê pessoas acabam tendo muitas coisas, a gente fica, poxa, mas eu ralo tanto, eu não consigo. Aí você vem, olha lá, o desafio da ilusão. Isso é uma ilusão. Qual que é o que eu preciso buscar aqui na Terra agora, né? Qual que é a minha missão? É acumular bens? E também o eu e a ilusão, né, causam uma visão materialista do ser humano. O texto argumenta que a vida física é marcada pela ilusão de permanência e pela falsa crença em um ciclo de nascimento e morte limitado.
ignorando a continuidade da existência além do físico, como a gente já havia falado. Então, essa visão restrita impede o ser humano de perceber a realidade mais ampla e significativa, da qual a vida se estende antes do nascimento e continua após a morte, oferecendo uma perspectiva de crescimento e evolução espiritual. A gente tem que olhar para o céu e verificar tudo isso, as estrelas, os planetas, né, várias dimensões, várias coisas que vão muito além da nossa imaginação, né? Todas as vezes que a gente estuda o Evangelho, o Livro dos Espíritos, eles nos falam, né, que muitas coisas não é ainda da nossa compreensão, que a gente não tem ainda como entender tudo isso que existe aí fora. Às vezes me dá até raiva, né? Poxa, mas a gente não consegue entender nada, né? Poxa vida. Mas está tudo bem, a gente tem que entender a nossa limitação, né? E tentar compreender o que está à nossa frente. A gente mal compreende também o que está à nossa frente, a gente quer compreender tanta coisa, né? Uhum. Então, nossa jornada não começa no berço e não termina no túmulo. O nosso desafio é explorar a realidade ampliada além do físico. Como que a gente vai conseguir explorar a realidade, né? A gente ampliar essa realidade além do físico e do que a gente vê no nosso dia a dia? Não é uma coisa fácil. Como que nós vamos conseguir realizar isso? Então, o nosso desafio de todo dia. E a superação das ilusões é outra coisa muito difícil, né? A gente coloca essa máscara, que a gente usa várias máscaras durante o nosso dia, né? E muitas vezes essas máscaras estão quebradas, é igual está aparecendo aí na foto. E a gente usa mesmo assim, né? Como que a gente vai superar essas ilusões todas, né? É quebrando essas máscaras mesmo, né? Não para os outros, mas para a gente. Então, a mensagem central é a importância de transcender as ilusões materiais e sensoriais para descobrir o eu profundo e verdadeiro, que é indestrutível e é eterno, né? É a nossa alma, é o que a gente vai levar por todas as encarnações, né? Tudo aquilo que a gente aprender aqui, a gente vai levar para a nossa próxima encarnação, né? É indestrutível, é eterno, né? E ao reconhecer e superar as ilusões, o indivíduo pode se abrir para novos valores mais significativos e duradouros, que promovem a felicidade genuína e o progresso espiritual. Então, desafiar as ilusões que dominam a nossa vida cotidiana é o que a gente precisa fazer. E abrir espaço para descobrir valores mais profundos. É cavar mesmo dentro da gente e abrir esse espaço para a gente conseguir entender, né? E é estudando, compartilhando, é o que nós estamos fazendo aqui, né? É uma das coisas que a gente vai conseguir entender esses valores mais profundos, né? Porque muitas vezes a gente pode se perguntar, tá, mas é muito bonito, e aí? E o que que a gente pode fazer no dia a dia, né? É encontrar mesmo, cada um, o meu pode ser diferente do seu, né? Das outras pessoas. Só que aqui, nesse momento da ABRAP, é o momento do qual a gente consegue descobrir esses valores mais profundos. A gente vai compartilhar, a gente vai ouvir, né? Hoje sou eu que estou falando, das outras eu vou ouvir. Muitas das vezes eu não consigo participar, mas eu ouço, eu vejo, eu entro lá no YouTube, eu olho, porque a gente precisa ouvir o que as pessoas têm a dizer. Que na maioria das vezes a gente quer falar muito, mas a gente não quer ouvir. Aí vem aquele velho ditado, né? Deus nos deu apenas uma boca, mas deu dois ouvidos. Por que será? Né? A gente deve falar menos e ouvir mais. Eu acho que aqui na BRAP a gente tem essa oportunidade de ouvir mais, né? E falar na hora certa.
Se vocês quiserem comentar, pode comentar, tá, gente? Então, aí a gente descobre o eu profundo. Olha lá que lindo. A gente conseguiu, né? Tem lá aquele espelho em que a gente via uma portinha meio aberta lá no fundo do poço, vamos dizer, né? A gente já conseguiu entender que existe algo mais, né? E a descoberta do eu? Olha lá, o espelho embaixo, você já consegue se ver, você consegue entender, né? É a descoberta do seu eu profundo. Só que essa descoberta, descobri, pronto, legal, acabou. Não. A gente vai descobrir até o final dessa existência corpórea. A gente vai descobrir, a gente vai analisar, a gente vai achar cada pedacinho nosso, né? Então, acredito que essa descoberta do eu profundo. E Joana destaca que a jornada da descoberta do eu profundo é um processo desafiador, que exige dedicação e empenho para superar as ilusões materiais e reconhecer a realidade espiritual e eterna do ser. Então, é esse mesmo, é o desafio. É a gente se desafiar a participar, a estar presente, a fazer aquilo que a gente pode, né? Para conseguir estarmos juntos, conseguir ler mais, os desafios de cada um, né? Para a gente conseguir enxergar e descobrir o eu profundo. E qual felicidade é da gente descobrir isso, né? Da gente conseguir entender, abrir um pouco a nossa visão. Por isso que eu falo que é tão gostoso. Eu evitei tanto vir aqui para falar, né? De ajudar. Gente, quanto tempo eu perdi! Né? Porque é tão rico esse processo, né? É tão rico esse processo de você de estudar, de verificar, de ler, de olhar outras coisas. Eu tenho uma página na internet, depois eu vou compartilhar no nosso grupo, que é incrível, tem tanta coisa. Eu tirei muita coisa de lá. E o tanto que a gente, essa busca, né, faz com que a gente consiga enxergar. E muitas das vezes que eu estava lendo, que eu estava olhando, eu comecei a pensar, nossa, e eu? O que que eu faço? Mas será que eu estou no caminho certo? É isso? Falei, meu Deus, eu faço tudo isso. E agora? Né? Então, é uma descoberta, é muito bom mesmo. E é um desafiador, é um desafio. E esse desafio é duro. É difícil você conseguir enxergar você mesmo, porque nós somos muito imperfeitos. E enxergar toda essa nossa imperfeição, cara, como é doído. É muito difícil, né? Então, esse processo de autoconhecimento nos permite reconhecer a realidade espiritual e eterna, conectando-nos com a nossa verdadeira essência e propósito. Então, qual que é o desafio? É embarcar nessa jornada desafiadora de descobrir o eu profundo, cada um no seu individual, e depois com lugares como aqui da ABRAP, juntos, conectados, né? Descobrindo juntos todo a nossa vida, o eu profundo nosso, e superar as ilusões para encontrar a verdadeira essência. É um desafio enorme, né? Superar todas as ilusões que a gente vive no nosso dia a dia. E conseguir encontrar lá dentro a nossa verdadeira essência. Aí nós temos uma outra parte, depois que a gente deu aquela descoberta, a gente conseguiu enxergar aquela beiradinha, né, uma parte nossa, a gente vai entrar em conflito, né, entre o parecer e o ser. Então, olha a nossa balança, né? Quem que eu sou? Eu sou triste, eu sou alegre? Quem sou eu? Né? Você vai entrar nesse conflito. Então, conflito entre o que parece ser, que é a ilusão, e o que realmente é, que é a realidade. Um desafio constante. A preferência pelo tangível e pelo imediato pode levar a equívocos, impedindo
o reconhecimento da nossa verdadeira essência. Então, priorizar o ser sobre o parecer é essencial para uma vida autêntica e significativa. Então, priorizar você ser quem você é, com todos os seus defeitos e qualidades. A gente não tem que fingir ser perfeito o tempo inteiro. Né? Muitas das vezes a gente tem essa busca, né? De parecer ser perfeito o tempo todo. Eu vejo por mim. Eu tenho que fazer tudo certo, perfeito, não posso errar. Gente, nós não somos perfeitos e não vamos ser. Essa vida não é para isso, né? Nós estamos num planeta de provas e expiações, né? Imperfeitos, né? Na linha evolutiva, né? Nós estamos lá embaixo. Então a gente tem que aceitar, né? Quem nós somos e sempre priorizar ser quem nós somos. Ah, mas se eu mostrar quem eu sou, as pessoas não vão gostar de mim. Tudo bem. Tudo bem as pessoas não gostarem de mim. Jesus Cristo veio à Terra e tinha gente que não gostava dele. Né? Que pretensão a nossa agradar a todo mundo, a que as pessoas gostem da gente. É uma pretensão absurda e inatingível. Nós nunca vamos atingir. Então, se alguém não gosta de mim, eu não preciso ter raiva dela. Simplesmente falar, tudo bem, tá tudo certo. Você tem direito de não gostar de mim. E tá tudo bem, né? Então, navegue pelo conflito entre o que parece ser e o que realmente é. Priorizar a verdadeira essência sobre as aparências, né? É um grande desafio. Vocês podem ver que é um caminho todo. Desse capítulo da Joana de Ângeles, ela foi em todas essas nuances, né? E falou desse conflito entre parecer e o ser, né? Então, é complicado o nosso dia a dia da gente conseguir priorizar realmente essa verdadeira essência. Então, como que ela finaliza, né? Ela finaliza dizendo o crescimento e a evolução espiritual. O capítulo conclui enfatizando que, apesar dos desafios e sacrifícios envolvidos na superação das ilusões e na busca pela verdadeira essência do ser, essa jornada é essencial para o desenvolvimento psicológico e espiritual do indivíduo, rumo à realização metafísica e à imortalidade consciente. Eu fiquei pensando um pouco nessas palavras que eu achei bem complicado, né? Mas é o desenvolvimento psicológico e espiritual do indivíduo rumo à realização metafísica e à imortalidade consciente. Aí fala que este processo de transformação pode nos permitir viver uma vida plena de harmonia e felicidade verdadeira. A superação das ilusões e a descoberta do eu profundo são essenciais para o crescimento e a nossa evolução espiritual. Eu acredito que essa imagem de fundo, né, é um pôr do sol, né? É esse sentimento quando a gente olha um pôr do sol, aquela magnitude, aquela beleza, né? Eu acho que isso é o que a gente vai chegar lá no final e ver o crescimento e a evolução espiritual, se a gente seguir tudo isso que a Joana nos fala, né? Quando a gente terminar essa nossa jornada física neste momento aqui na Terra, né? Acredito que essa evolução espiritual é essa visão que a gente tem quando acaba um dia, né? Daquela beleza esplendorosa, né? De conseguir finalizar uma vida aqui na Terra, né? E na qual a gente consiga
fazer esse crescimento e essa evolução espiritual, né? E agora eu vou pedir a vocês que consigam enxergar um pouquinho, ouvir, né, de uma forma, respirar um pouquinho, para a gente conseguir imaginar isso que eu vou falar agora. Então, imagina por um momento, cada uma de nós aqui nesse momento, nesse lugar, nessa hora aqui da nossa BRAP, imaginar que você está diante de um espelho d'água, igual nessa imagem. Um espelho d'água tranquilo, no qual a sua reflexão é clara e límpida. Essa imagem refletida nesse espelho d'água representa a sua essência verdadeira, as suas emoções autênticas. No entanto, ao longo da nossa vida, pedras são lançadas nesse espelho d'água, muitas pedras. E essas pedras são as ilusões de que a felicidade pode ser encontrada na posse de bens materiais, na conquista de poder, na busca incessante por reconhecimento, ou na indulgência de prazeres efêmeros. Cada pedra, ela cria ondulações, né? Quando ela é lançada nesse espelho d'água. E essas ondulações distorcem a nossa imagem, distorcem a nossa essência e vai afastando cada vez mais a nossa verdadeira essência. No entanto, ao longo da vida, pedras são lançadas nesse espelho d'água o tempo todo, né? São as ilusões de que a felicidade pode ser encontrada na posse de bens materiais, na conquista desse poder, nessa busca incessante por reconhecimento ou na indulgência desses prazeres efêmeros. Cada pedra cria ondulação que distorce a sua imagem, afastando a sua verdadeira essência. Eu acho que eu dei uma repetidinha aí, mas tudo bem. Desde a infância, nós somos ensinados, lá desde a nossa infância mesmo, eu fui verificar, a gente é ensinado a valorizar essas pedras, acreditando que elas nos trarão a felicidade que tanto buscamos. Quando a gente está estudando lá, finalizando o ensino médio, aí falam para a gente, não, você tem que buscar, você tem que estudar muito. Procura uma profissão que vai te valorizar, que você vai conseguir dinheiro, que você vai ganhar dinheiro. Tem que ser médico, advogado, engenheiro, né? Aquelas profissões que você vai ganhar dinheiro, porque é isso que vai te fazer feliz. Né? Você juntar um monte de coisas materiais, você vai ter uma casa linda, uma família de margarina, Doriana, né? Não é isso que nos é ensinado desde que nós somos pequenos? E que a gente ainda repassa isso aos nossos filhos, que é o pior, né? A gente fala, tá vendo? Ó, eu falei para você, meu filho, que a sua vida não ia dar certo se você não estudasse, se você não fosse médico, advogado. Quer dizer, é só isso que a gente veio fazer na vida? Estudar para ganhar dinheiro, para ter casa, para colocar no Instagram, no Facebook, viagens. É isso que a gente veio fazer aqui na Terra, né? Mas à medida que amadurecemos, percebemos que essas ondulações apenas nos confundem e nos mantêm presos a uma realidade distorcida. A verdadeira alegria, aprendemos, não reside nos reflexos distorcidos, mas na água calma e tranquila, na nossa capacidade de interpretar as experiências da vida através de uma mente serena e equilibrada. E o quão difícil é a gente encontrar essa mente serena e equilibrada, né? É os nossos desafios diários, né? Encontrar tudo isso. Então, a gente vê que essa repressão dessas emoções, né? Que a gente coloca tudo
aqui dentro do nosso peito, lá para o nosso subconsciente, tudo bem preso, né? A gente prende tudo ali. Então, a repressão dessas emoções, por outro lado, é como tentar construir uma barragem para impedir que essas pedras caiam na água. Essas pedras que são lançadas, a gente faz uma barreira, que é prender todas essas emoções. Embora possa oferecer uma solução temporária, eventualmente a pressão se tornará insustentável, levando a barragem a romper-se e liberar uma enxurrada de emoções reprimidas, muitas vezes de maneira destrutiva. É o que a gente vê quando as pessoas surtam. Ah, fulano surtou. Por que será? Ou eu surtei. Quantas vezes a gente chegou numa encruzilhada na nossa vida que a gente não sabia para onde que a gente ia, e a gente cai num pranto, a gente se desespera. Quantas vezes? Todos nós passamos por isso, gente. Eu acredito. Né? Eu passei várias vezes. E quantas vezes aí eu fui, superei, né? Achava que tinha superado, coloquei outra barragem, né? A gente supera colocando uma barragem ainda maior. E uma hora ela vai desabar de novo. Porque não é colocando essas barragens que a gente vai solucionar e achar a nossa verdadeira essência, né? Portanto, encorajo a cada uma de nós, a cada um de nós, a abraçar todas as nossas emoções, permitindo-nos sentir plenamente a dor e a alegria, a perda e o amor. Nós precisamos deixar sentir, né? Para que assim a gente construa o nosso ser, que a gente consiga ser sereno e tranquilo, e não construir barragens cada vez maiores na luta incessante, indigna, cruel, né? De encaixar, de fazer com que a gente se encaixe nesse mundo, da forma igual a todo mundo, que a gente tem que ser igual a todo mundo, né? Crescer, ser muito bem-sucedido, rico, viajar, né? A família perfeita, tudo perfeito. Isso não existe. Então, esse é o que eu entendi, né, deste capítulo, essa mensagem que eu deixo para a nossa reflexão diária, né, sobre isso tudo que nos acomete o dia a dia, né, essa busca incessante que nós temos, e a gente quer ter tudo isso. Né? Se a gente não conseguir frear esse nosso ímpeto, meu Deus! Né? Onde que nós vamos parar? Né? Essas barreiras cada vez maiores que a gente monta. Só que essa barreira cada vez maior, quando ela cai, a enxurrada é maior. Né? Então, para finalizar, é através dessa aceitação e expressão sincera que podemos limpar as águas do nosso espelho interior, refletindo nossa verdadeira essência e avançando nossa jornada espiritual com autenticidade e propósito. Autênticos, sermos nós mesmos, do jeitinho que nós somos, com todas as nossas perfeições e imperfeições. Muito obrigada. Gratidão. Ai, que lindo. Muito bom. Muito Querida bom. Cris, agora você pode finalizar o compartilhamento para a gente poder. Ai, eu não sei o que eu fiz aqui. Peraí, já sei, calma. Ah, tá. Estou interrompendo o compartilhamento. Aí, Isso, interrompi. maravilha. Cris, Muito bom. foi profundamente junguiana a sua apresentação. Verdade. É verdade. Coisa Muito. linda. Muito bom. Mas Retratar a Joana nos leva a cada Maria. reflexão, né? Meu Deus! Isso foi apenas um pequeno capítulo. Exato. Realmente é transformador, né? E é o que você E falou, eu só tenho a Cristina. agradecer pela oportunidade de ter
conseguido fazer, ler, estudar, e muito bom, muito bom. Quando a gente vai fazer, preparar, né, a apresentação, tudo, como a gente aprende, né, muito, muito mesmo. Então, é uma oportunidade mesmo, né, que a gente se dá. Eu comecei Eu já. convido a todos a fazerem isso, gente, é muito bom. Eu morria de medo, a Edna sabe. Essa é só minha segunda e eu estou super animada. E perfeito, muito bom. Eu já estou com a minha boca aberta aqui, então eu já vou aproveitar, já vou pôr aqui o que ficou para mim, tá? Eu achei bastante interessante você enfatizar desse tema, né? A questão da ilusão do materialismo, né? Quer dizer, o materialismo no sentido da vida material, né? E a gente pode também levar no sentido filosófico, né? Ele é temporal e limitado, né? Isso ficou para mim, né? E eu lembrei também que a ilusão, né, é uma tentação, é a tentação lá do Pai Nosso, não nos deixe cair em tentação, sabe? Isso me veio também, porque é uma tentação, baseado no nosso grau de evolução mesmo, né, de desenvolvimento espiritual e autoconhecimento. Então, é uma tentação, a gente tem que estar sempre em autoobservação sobre isso aí, sabe? Aí eu lembrei também que dá para a gente. Eu vou usar a palavra manejo, mas cada um exercício, alguma coisa assim, né? Eu refleti sobre isso, né? Quanto de tempo do meu dia eu dedico ao eu profundo? Quanto de tempo do meu dia? Então, essa é a minha contribuição. Profundo. Será que nós estamos só construindo as barreiras? Achei maravilhosa essa sua metáfora, maravilhosa, sabe? Eu às Depois eu vezes, passo de onde eu tirei. muito, eu às vezes utilizo os retalhinhos da coxa de retalho, sabe? Mas achei perfeita essa metáfora, muito boa mesmo. Muito, É, a Cristina falando, eu lembrei muito da minha mãe, que minha mãe dizia: quem tudo quer, nada tem. olha, E que o tamanho do ter nunca termina, a pessoa nunca está satisfeita. Ela falava isso sempre, porque quanto mais ela tem, ela se sente vazia. E quando a Cris falou sobre sobre o paciente, que ele tinha um monte de viagem, mas se sentia vazio. Então, é, essa pedra turvou muito, né? Porque a gente imagina a perfeição. Tem que ser perfeito, perfeito, e nós não somos tudo isso. E quando a gente percebe, né? Quando ela falava isso, ela fazia com que a gente pensasse mais além do que do ter as coisas materiais. Mamãe dizia assim, ó, tudo é muito. Ela me fez, como ela me fez lembrar a mamãe? O tamanho do ter nunca termina. O muito aborrece, o pouco lhe parece bem. A simplicidade das coisas. Mamãe, como ela me lembrou, mamãe? Ela falando assim, na hora que ela eu falei, quem tudo quer, nada tem. Porque a gente vive essa ilusão do material, dali, do momento. Imagine como, olha, principalmente, a gente sempre teve isso, mas hoje está muito visível, né? Quando a Cris falou assim, veja quem você é, a simplicidade que você tem, o que que você tem, traz para fora essa dor, essa alegria, conversa, traga, não tenha vergonha, mas as pessoas são tão compradas a ser perfeita, a ser bonita, a ser magra, a ser isso, a ser aquilo, que entra em pânico quando dá de cara. Eu conheci uma pessoa assim muito bonita, acho que eu já até falei para vocês, foi uma professora minha que ela disse assim, se de repente isso acontecer,
Chama essa tristeza, senta com ela, oferece um copo d'água, oferece um café, conversa, pergunta, o que tu está querendo comigo? Ela falava assim, conversa, traz ela para você, junta você a ela, traz essa dor para junto de você, traz essa sombra junto de você e juntas vamos ver o que podem fazer. Então, a gente tem muito, o que os outros vão dizer, o que os outros vão pensar, né? Quantas pedras, quantas barreiras eu coloco no dia a dia, né? E é na simplicidade das coisas, é nessas coisas que mamãe dizia, que hoje eu vivo assim, quando eu lembro, vem, quem tudo quer, nada tem. Como é que a gente não vai buscar? Mas eu quero o ter. Ela falou, Carmen, o ter nunca termina, o tamanho do ter nunca termina. A pessoa procurando o ter, ela esquece do ser dela. O E aí, equilíbrio. o equilíbrio, mamãe diz. Então, quando você falou, meu Deus, vinha assim, a imagem de mamãe falando essas coisas, e a gente para muito tempo. E tem um livro assim que eu li, um chamado A Grandeza, que é sobre o autodescoberta, esse aqui, uma jornada espiritual de autodescoberta, né, e de autoexpressão. Ela falou assim, mergulhar no abismo. Quando a gente entra nisso aí, a gente vai no abismo e encontra todos esses tremores das pedras. Mas quando você chega lá no fundo e descobre, você olha para cima, a luz é imensa. A luz é muito grande, porque você vai galgando, vai e chega lá em cima. Então, isso eu falo por mim. Quantas rasteiras eu me dei? Muitas, muitas rasteiras. E, de repente, você vê que na simplicidade, na coisa, você consegue te ver. No dia que eu me tornei amiga das minhas sombras, né, um processo bem lento, eu até fiz a poesia para ela e fiz a poesia para minha sombra, porque ela é a sua amiga. Ela é a sua amiga. Só que a gente não quer vê-la, Não. porque dói ver. Tomar um cafezinho com ela. Então, sentar, vamos tomar uma cerveja, um café, um vinho, e aí vamos ver o que tem que dar para a gente fazer com ela. E isso é muito, muito, muito. Eu gosto. A Joana é um espetáculo, meu Deus do céu. Se um dia eu pudesse sentar, eu gostaria de sentar com ela só para ouvir. Não é nem pensar, só ouvir, porque ela é um espetáculo. É um Eu espetáculo. amo, admiro essa mulher. Muito bom, Cris. Muito bom. Gratidão. Muito bom mesmo. Sabe a sua mãe, Carmen. Hã? Sábia a sua mãe. A minha mãe é um espetáculo. Meu Deus. Eu tenho uma admiração muito grande pela minha mãe. Muito. Ela ainda vive, Carmen? Não. Olha quem está aí. Eu tô aqui. Tudo bom? Eu não tinha visto. Eu não tinha visto você. Eu entrei atrasadinha e entrei em silêncio, sabe? Mas eu estava ouvindo tudo. Travou. Eu acho que ela parou de falar, que ela já fechou. Agora vocês podem deixar aberto, tá, gente? Agora é hora da gente conversar. Quero agradecer a Cristina, já que eu estava aqui falando, né? De uma clareza, tua explanação, assim, muito Uhum. legal, sabe? Parabéns. Gostei muito, querida. Muito obrigada. Parabéns a Joana, que nos presenteia com essas coisas lindas, É, né? menina, é verdade, né? Então, elogio para aquela criatura que foi uma coisa assim, iluminada mesmo, hein? Muito. E a vida dela é linda. Linda, linda, linda. Ela é linda. Eu conheço pouco da história dela. A Renata fez uma apresentação já tem um bom tempo sobre a vida dela. Joana de Cusa é muito bom, muito bom. É uma mulher belíssima, belíssima. Renata, está disponível em algum lugar essa apresentação? É isso que eu ia perguntar. Olha,
Não, na Não, época faz não muito foi. tempo, na época não Faz tinha. bastante, Peraí, ixi, faz muitos anos. já Foi tem. num evento lá na Cruzada dos Militares, no Centro Espírita da Cruzada. Foi Faz de É, novo, Renata. Vamos Fica ver. uma provocação aí, Renato. lindo, lindo, muito bom. Podemos marcar. Eu acho que eu tenho ele ainda organizado aqui no PowerPoint. Tem que dar uma olhadinha, mas é muito Foi muito bonito. bom. Tem um livro, tem um livro chamado As Vidas de Joana, né, que é do Divaldo. Então, aí eu li esse livro e fiz um resumo, né, desde a encarnação dela como Joana de Cusa, que é pelo menos a que ela nos permitiu conhecer, né, a partir de Joana de Cusa. E é bem interessante a trajetória dela, né, tudo que as experiências dela na Terra, né, desde Joana de Cusa, uma mulher, um espírito, né, vamos dizer assim, um espírito muito valoroso, assim, de uma energia muito grande, né? Todas as encarnações dela como mulher, uma mulher muito forte, deixou bastante homem no chinelo. E pagou um preço também bem alto por isso, por toda a inteligência e por toda o jeito dela, né? De ser. Renata, fica a provocação agora para trazer a Joana online. Vamos lá, vamos ver, E vamos eu ver. falei, foi muito bom, por isso que eu falei. Foi muito bom. Dá para se ver um pouquinho dela naquele seriado naquela série do The Chosen. Hum, Aparece Joana de Cusa, né? No The Chosen, ela aparece como uma das pessoas que ajudou muito João Batista, né? E ajudou muito os grupos, os discípulos com as doações materiais, que ela era casada com um homem muito rico, né? Então ela ajudava financeiramente o grupo de Jesus também. Ah, ainda não tive tempo de assistir essa série, mas eu vou assistir. Você vai É se muito apaixonar. interessante. Ah, eu Já, vou assistir. assim, eu acho que eles foram muito felizes em ter colocado a Joana de Cusa, que nunca apareceu em nenhum filme sobre Jesus. Joana de Cusa apareceu, e ela foi muito importante para o grupo deles, né? Muito importante. E ela nunca apareceu, e a única série que apareceu foi essa, porque eles fizeram um compilado além do bíblico, eles fizeram também todo um estudo histórico, né? Foi ali que eles acharam Joana. Porque na Bíblia parece que ela aparece uma vezinha só. hum. Cláudia, Maria, Murilo. Gente, cheguei atrasada já no final, na hora do amém, então eu não. Desculpa, Cris, eu não assisti essa palestra, eu cheguei atrasada em casa, mas pelo que estão falando, né, foi maravilhoso. Em Renata, tem aquele seriado também, Joana de la Cruz. Aonde? Sim, Tem Juana de la Cruz, sim, seriado. assisti. Eu Na assisti, verdade, muito bom também, muito vários bom. episódios. Acho que são Aham. 8 ou 9 episódios, né? Sim, muito bom Ah, também, não. também. É Recomendo. Juana a de la história Cruz. dela, quando ela era freira. Isso, no México. Isso. Esse eu assisti. É série? É É uma série. Nossa, muito forte, viu? Muito forte. Juana de la Cruz. Muito Joana, boa. né? Joana de la Cruz. Foi boa, eu assisti, sim. Agora eu É, lembrei. aproveitando que Parabéns. eu estou com a fala, é interessante, né? A Joana agora ela aprofundando aquilo que na quarta passada eu introduzi, e agora ela vem falando, né? Vai introduzindo ainda essa jornada, essa transformação do ego. Então, isso que é interessante, essa primeira frase aqui eu achei muito interessante, a predominância do ego no ser é larga. Então, assim, é a nosso caminho, né? E aí fala que essa descoberta do eu profundo, né? É o processo de individuação, a busca da gente se olhar,
de conscientemente estar sempre assim, nos auto-observando, entrando em contato conosco, e essa dialética que a gente tem que fazer, né? Que a Carmen estava falando, a dialética com a nossa sombra, de buscar sempre, né? O que está por trás disso e daquilo, o que está por trás desse sentimento, por que que eu estou me sentindo assim? E buscar e fazer essa conversa íntima, né? E que na teoria junguiana eles falam, né, que é a imaginação ativa, né? Da gente fazer esse diálogo interior, né? Achei muito interessante, muito bom. Parabéns. Eu perdi um pedacinho, que chegou visita aqui, tive que sair, mas aí eu voltei. Parabéns, Cristina, muito bem apresentado. Obrigada, Claudinha. É. Eu queria falar que essas ilusões das questões materiais não é só no ter do possuir, né? Mas acho que passa também pelas ilusões de querer dominar o outro, de querer controlar o outro, de querer mudar o outro, de querer viver a vida do outro, de subjugar o outro, Que é o poder, né? que é o É o poder. poder, de fazer. As pessoas têm que ser do jeito que a gente quer, né? Uhum. Então, para mim, o que mais mexeu foi aquele slide que você falou. Nós nos iludimos querendo transformar o outro num mini eu, né? Ou num eu melhorado, mais amordaçado na sua essência, né? Porque se é individuação, por melhor que eu seja, o outro a essência dele não vai ser boa transformada em mim, né? Uma mini Andréia, rola. Aí você entrou no campo da codependência, que é uma palestra que todo mundo vai ver. Não sei se é junho, acho que é junho, parece. Ou julho, alguma coisa assim, acho que é junho. Viu, André? É, a codependência tem muito a ver com um sentimento de abandono não superado, né? Também. Então aí ele fica com medo, e aí, como tem a fragilidade no vínculo, ele quer amordaçar o outro para ter certeza que o outro não vai embora. Só que acaba empurrando o outro para ir embora, porque quem que aguenta viver sufocado e amordaçado longe da sua essência? Me fala, quem? Aí somatiza doenças, né? Só sob muito sofrimento, né? Uhum. A gente vê, né? Muitas vezes. A codependência, a gente pode pensar também no comportamento abusivo, no relacionamento, né? Cristina, maravilhosa explanação, suave, né? Como que você trabalha bem a suavidade das cores e isso penetra também na forma como você traz, como a questão da clareza, né? E eu trago ela para a suavidade, porque a minha sombra é o contrário, né? Então, quando eu vejo algo que é que é a minha sombra, eu vejo, nossa, como isso é maravilhoso, quem já consegue ter e praticar a suavidade na forma de se manifestar, de se expressar, né? Não é o caso da pessoa aqui. Eu estou sempre segurando os meus monstros aqui e tentando dialogar com eles, né? Todos nós, Murilo. Mas tem gente que já tem uns passinhos mais lá na frente, né? A gente fica feliz com isso. E é realmente muito gratificante ouvir e ver, né, a forma como você construiu. Então,
deixo aqui o meu agradecimento, porque isso faz com que eu possa me trabalhar e ver a história daquilo. Nem todos vão chegar em primeiro lugar, mas a gente saber que existe alguém que é capaz, né, como disse a Carmen, vamos continuar trabalhando, né? Vamos fazer a nossa parte. Não significa que, né, a gente talvez consiga. Mas o quanto é difícil, você terminou com autêntico e propósito, né? Então, o quanto é difícil a gente ser autêntico. Por quê? Esse dia ainda estava estudando a questão da liderança nas empresas. E aí eu me encontrei numa sombra minha, a síndrome do impostor. Então, se de um lado tem aquele que tem a coragem de desbravar e de se posicionar, como até a Edna falou sempre para mim, Murilo, eu aprendi fazendo, não tem mágica. Você vai ter que fazer a primeira, não vai ficar boa, e aí você faz a segunda e você vai se aprimorando. Mas você vai ter que fazer. Não adianta você ter medo, né? Você vai ter que fazer. Eu falei assim, mas seria tão bom se eu não fizesse, mas você vai ter que fazer. Então, e você ser autêntico é trabalhar esse perfeccionismo, né? Porque a gente se acha a última bolacha do pacote, eu não posso errar, eu tenho que ser perfeito, eu tenho que me relacionar. E aí, quando você começa a ser autêntico, parece que você também é expulso de algum paraíso, né? Porque tá tudo cômodo ali, né? Tava tudo muito cômodo. E aí você começa a trabalhar e você começa a falar, mas lá era melhor, porque lá era cômodo, lá aquele lugar eu conhecia. Aqui eu não conheço, aqui eu vou ser julgado, eu vou ser analisado. Tudo bem, mas isso, né, é do outro. Seja autêntico. E qual é o propósito? Cumpre o seu propósito. E aí essa questão que ficou para mim é o que você está priorizando, né? Porque a pergunta da Edna foi quanto do meu dia eu dedico ao meu eu profundo, né? Então, o quanto eu estou priorizando o parecer, o ilusório, né? Em detrimento do ser, que e o ser, e é um paradoxo, né? Porque o ser, ele é invisível e ele é atemporal. Então a gente fala assim, não, mas eu estou tocando aqui a madeira, ó, esse eu vejo, esse é visível, eu sei, isso aqui vai durar, né? E aí você está me falando para eu trabalhar uma coisa interna que eu nem vou comer, não vou, né? Não vou mostrar para ninguém, não vou sair, ninguém vai, né? Então isso que é. E aí os desafios no penúltimo, os desafios e os sacrifícios, né? Para você superar essas ilusões. E aí enquanto você falava que como a gente começou a estudar um pouquinho, até a Edna me pediu dois trabalhos, né? Vou confessar aqui, de público, e aí estava estudando sobre essa questão da dicção, o quanto a tentação lá do Pai Nosso, que também está lá no Livro dos Espíritos, ela tem a ver com essa fé raciocinada, ou seja, o que existe a tentação? Para que através do raciocínio eu perceba, tá, quais são os fatores, né, o que leva essa tentação? O que eu estou colhendo quando eu sigo as tentações, né? E aí eu falo assim, tá, eu segui. E aí, o resultado foi bom? Durou? Não, não durou. Valeu a pena? Não, eu destruí e corrompi valores meus. Ah, tá. Então você aprendeu que você não deve corromper seus valores? Sim, porque quando eu me corrompo, eu vou perder a minha autenticidade, o meu propósito, porque aquilo não pertence na essência de quem nós somos, né? Mas no caminho tem bastante. Então, tem bastante. Mas os prejuízos são maiores do que os ganhos, né? Então, por ali a gente começa a descobrir o que é valor, o que é virtude e o que é uma paixão inferior
é passageira, né? Então a gente vai. É isso que ficou. Obrigado e assim, parabéns pela suavidade, pela clareza e que você trouxe a possibilidade de, mesmo sabendo que a gente não vai chegar no primeiro lugar, como diz a Carmen, mas a gente vai trabalhar, porque até a gente fazer a passagem ainda dá tempo de trabalhar muito, né? Dá tempo ainda. Ô Murilo, se você identificou a suavidade da Cristina na fala, né, na forma, é a sua sombra criativa, meu bem. Sua sombra criativa. Como assim? A gente identifica defeitos e virtudes. A gente projeta, na verdade, né? Quando a gente identifica no outro. Então, ele falou da sombra, Entendi, né? entendi. Então, se ele identificou a suavidade em você, ficou forte para ele, Existe é nele, a sombra, existe nele, é a sombra criativa. sim. Mas o cara sofre da síndrome do impostor. Muito obrigada, gente. Foi muito bom mesmo. Gente, ó, Gratificante. gente, eu vou precisar sair, mas eu Obrigada, Cá. agradeço, tá? Eu agradeço, foi Beijo, muito bom. Carmen. Amei, Tchau, tchau. amei, amei ver vocês. Beijo. Tchau, preciso sair. Tchau, tchau, Tchau. crianças. Um bom final Maria, de semana para todos. Tchau. Tchau, cara. Tchau, Maria, meu você tem alguma coisa a dizer? Oi, deixa eu falar alguma coisa rapidamente para mim. O que ficou para mim, né? Eu acho que assim, para mim fica assim um desafio, né, como buscar a realidade, né? Essa realidade do eu profundo, né? Eu acho que ficaria um desafio assim para mim colocar consciência em tudo que a gente faz. Nas mínimas ações, assim. Por exemplo, assim, aquela coisa de viver nesse mundo sem ser desse mundo, né? Sem ser somente desse mundo. Então, num exemplo, por exemplo, eu vou fazer café, né? Eu estou ali maquinalmente, eu posso fazer aquilo maquinalmente, aquele café, ou prestar atenção naquilo que eu estou fazendo, né? Naquele café que eu estou fazendo. Por que que eu estou fazendo aquele café? Quem vai tomar aquele café? Qual o significado daquilo? Isso que eu estou preparando é uma coisa boa? É algo que constrói, né, o universo ou algo que destrói? Esse café que eu estou fazendo é um alimento bom ou não é um alimento bom? Ou seja, é você colocar uma consciência maior nos pequenos atos do dia a dia, assim, que eu acho que seria um grande desafio para a gente se perceber mais nesse eu profundo, nesse significado, ou seja, dar significado para tudo aquilo que você faz, porque daí você começa, seria, né, uma forma de você perceber se aquilo que você faz está em consonância com seus valores ou não, seus valores mais profundos, né? Sair dessa coisa maquinal, de fazer as coisas sem consciência, aí eu faço por quê? Porque faço, né? Para mim fica isso, né? Esse desafio. E aí, também esse desafio que a Edna colocou, né? Quanto, né, do dia eu consigo dedicar a esse eu? Eu acho que se a gente tentar botar a consciência em tudo que faz dessa forma, talvez a gente consiga dedicar mais tempo, né? Ao mesmo tempo que eu estou vivendo esse mundo objetivo, mundo material, mundo que precisa, né? Que a gente precisa viver também, mas também trazer significado para ele, né? Acho que para mim ficou isso, esse desafio. Eu acho que você colocou o como, Maria, né? Eu Uhum. coloquei o que e você colocou o como. Como fazer isso? Você perfeito, você concluiu aí com o como, né? Na questão das horas do dia que eu me dedico ao eu profundo. Todas as vezes que eu estou em plena consciência, eu estou me dedicando. Eu achei legal você falar em tudo que a gente faz, dar um significado. Para mim foi
Isso que vai ficar para mim da tua fala. Em tudo que a gente faz, dar um significado. Achei bem legal isso. Uhum. E parabéns, Cristina, foi ótimo, como sempre, as aulas são ótimas, né? E o Obrigada, Maria. desafio é para mais pessoas abraçarem Tatiana, outras pessoas abraçarem, porque É muito. realmente é muito gostoso, é assim, a É, gente, quem mais aprende somos nós, porque assim, É você verdade. só lê o livro é um aprendizado, mas na hora que você vai ter que compreender ele profundamente para poder explicar, para poder, né, trazer a público, é um desafio maior para a gente compreender, e aí a gente vê a profundidade que é os textos dela, né? cada frase, né? Cada frase. Cada frase tem uma profundidade. Cada frase é quase um livro. Sim, É. exatamente. Muito Muito. bom, meninas. Parabéns, obrigada pela aula de hoje. Ok, então, né, para todos nós, vamos então cessar aqui a gravação para a gente fazer o nosso encerramento. Só um pouquinho.